Abra sua Bíblia, acompanhe conosco em Números capítulo 33, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. Pastor, nós no estudo passado, semana passada, falamos sobre os 10 espias, os 12 espias e os 10 espias que trouxeram má fama da terra prometida. Os 10 espias que trouxeram a má fama da terra que Deus tinha separado, terra que mana leite e mel. Hoje nós estaremos falando sobre a continuação, só que hoje estaremos falando desta nova parada esta que foi em Rimon Pérez, ou Rimon Pérez, né? E o que nós aprenderemos com esta passagem? O que nós aprenderemos com este lugar, este acampamento? Rimon Pérez, ele revela o sentido de uma romã deteriorada, uma romã podre. Rimon Pérez é o significativo aqui de uma romã danificada. Quando nós olhamos para esse lugar chamado Rimon Pérez, é significativo observar que esta palavra Rimon, no hebraico, ela quer dizer romã. E a palavra Pérez quer dizer brecha. E é muito importante, é muito fascinante imaginar que um inseto tivesse corroído essa fruta tão conhecida, essa fruta tão popular que é a romã. E logo em seguida, se nós tomar aqui, se tornando essa fruta bichada, contraindo uma brecha, contraindo uma rachadura. Entenda, meus queridos irmãos, que esse era o protótipo de um povo que estava pendente a herdar a terra prometida, o povo de Israel. E na tradução hebraica, é o irrompimento da romã. Esta é mais uma das estações na jornada do povo de Israel pelo deserto, situada entre Ritma, que nós falamos no estudo passado, e Libna, que pode aqui estarmos falando no próximo estudo. Se nós determos para consultar um mapa histórico desse território, nesse tempo, nós observaremos, meus queridos irmãos, que o desfecho do deserto de Parã estava muito próximo do povo, situado entre ali o deserto de Sim e o deserto de Cádiz. Lá em Cádiz, como estaremos estudando posteriormente, eles tiveram por 38 anos orbitando pela região. Eles estavam ao sul de Negueb, retornando para o Mar Vermelho, em sentido do Golfo de Acaba, né? Visto que ali o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba são duas extensões do Mar Vermelho. Então,
Então, é muito importante, meus queridos, que saibamos a respeito disso. Ter o conhecimento geográfico desta jornada nos leva a apreciarmos melhor este grande milagre que evidencia nessa trajetória cristã. É muito importante nós entendermos um pouco de geografia para nós sabermos aonde que tudo aconteceu. E é aqui então que visualizaremos a região de Rimon Pérez. Ao analisarmos sobre esta montanha, estaremos descobrindo que aqui em Números 33, versículo 40, nós vimos que ali relata-se uma cordilheira de montanhas ali. Após eles atingirem o primeiro monte, nós podemos observar que o povo, ele continuou para outro monte que estava na sequência, formando a mesma cadeia de montanhas. Eu quero que os irmãos entendam que toda esta região ali, onde o povo de Israel estava, é uma cordilheira. Veja que eles subiram ao cimo do monte, dizendo, Números 14, versículo 40, Números 14, versículo 40, que diz bem assim: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. De olhar estratégico, de olhar estatístico, o desejo deles era de subir, além do já alcançado, além do que eles já subiram. Estamos falando do povo de Israel, estamos falando dos 10 espias, que outrora estava falando mal da terra, e agora que Deus fala para eles voltar, retornar ao deserto, agora eles querem continuar subindo. Meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui nesse estudo, a incredulidade deles fez com que fossem repreendidos pelo Criador do universo. A incredulidade deste povo, quando voltaram de espiar a terra, fez com que Deus se irasse com eles. E nesse momento todos estavam agora dispostos a prosseguirem e se direcionaram ali a Deus, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido. Mas esse não era o momento que Deus, o comandante celestial, desejava para subir. Mas eles insistiram, acreditando em seus instintos. Nós devemos entender, meus queridos, que nem sempre o nosso menu de ideias agrada a Deus. Nem sempre o nosso menu de ideias agrada ao Todo-Poderoso. Tomamos o deserto como uma metáfora de vida, do palco onde se desenrola o drama da vida cristã. E há momentos em que nossa vida, em que experimentamos uma espécie de deserto espiritual. Momentos de secura, momentos de escassez, momentos de escassez de alegria espiritual. E agora Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 40, nós vemos que a Bíblia diz: mas quanto a vocês, povo de Israel, povo que não acreditou, povo que achou que a terra vocês não iam conseguir conquistar,
Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Mas aí eu pergunto, pastor, o caminho do deserto, o caminho do Mar Vermelho, não era o caminho que nós estávamos vindo? Sim. Mas por que agora Deus está mandando nós voltar? Porque vocês mesmos disseram, com as suas próprias bocas, antes, quem dera nós ter ficado no Egito, morrido no Egito. Meus queridos, muitas das vezes no lugar daquele caminho linear e tranquilo, traçado por nós, as nossas decisões erradas nos fazem trilhar um caminho louco e penoso, com mais pedras, com mais vales, do que campinas e planícies. Sofremos e nos ressentimos, somos invisuais, aqui cerceados em nossas vaporosas visões e prismas. Acreditamos que os nossos projetos sofrem sempre. Aqui eles são os soberanos. E é típico nós prendermos a esboços abotoados, como se nisso pairasse nosso contentamento e sucesso. Desistimos de usufruir o que o Senhor da vida nos faculta por estarmos enjaulados com os desencantos de projetos que julgamos aparentar os maiorais. No entanto, os tais poderiam destilar o desfecho da nossa existência. O caminho que Deus traça para nós seguir, muitas das vezes nós achamos que é impossível. E nós queremos o caminho mais fácil. Nós queremos o caminho mais largo. Nós queremos o caminho onde não haverá sacrifício. A rebelia contra o Criador da vida faz com que o deserto jamais se aparta da nossa vida. Rebeldia é a marca registrada como um dos fundamentos básicos, pactuado pelo patrono do inferno. Pelo fato do diabo ter se tornado um inimigo frontal contra Deus, o autor da vida, agora ele deseja que todos se afastem de Deus para fazer campanha a ele no inferno. E os israelitas experienciaram 40 amargos anos caminhando em círculo pelo alucinante deserto, margeando montanhas, perambulando sem via, sem destino, sem rota e sem morte. Para uma maioria, o tempo falece e a vida não passa de um marasmo. Meus queridos irmãos, os sonhos envelheceram e usam bengalas. Os projetos encontram-se submergidos em um oceano de óbito, sem enxergar o alvo e sem perspectiva de futuro. Eu tenho certeza de que alguma vez na vida você já se sentiu andando em círculo e testemunhou a noite chorando. Deus, o Supremo Criador, ele havia dito que Israel já estava rodeando as montanhas por um longo tempo. Agora eu desejo advertir, meus queridos, você que está ouvindo esta live, advertir que os montes representam as circunstâncias clivosas em nossas caminhadas. Deixe de ficar olhando para eles. Deixe de ficar olhando para os montes, para as circunstâncias. Para eles, e vislumbre o caminho da paz que Deus, o mestre da vida, desempenhou para você. O que o Todo-Poderoso deseja é que façamos o uso da nossa fé para destituirmos as montanhas do nosso caminho, em vez de ficarmos como barata tonta,
com a paixão por um ermo equivocado. Os israelitas, meus queridos irmãos, eles empreenderam caminhada até a fronteira da terra prometida. E recuaram para longe do deserto. Uma geração crédulo e mesquinha, que por sua enseguecida, crendice irracional e desorientada, teve que quitar 40 vastos anos, andando como ébrios sem direção pelo deserto. Tudo porque eles não acreditaram. O povo da promessa estava como alguém perseguindo a própria sombra, sem esperança alguma de conseguir pisar na terra prometida. Eles haviam perdido o norte do projeto de Deus. E quantas vezes nós perdemos o norte do projeto? Perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos a fé naquilo que Deus nos prometeu. E por isso, haveria de morrer no solo intratável, inarmônico, daquele fragoso deserto. Da mesma forma, nós presenciamos atualmente um bando de agregados que já oficializaram fazer oposição à liderança e que procuram enfraquecer a fé dos que militam a salvação. Assim como naqueles tempos se levantaram 10 espias para se levantar contra Josué, contra Caleb, contra Moisés, contra Arão e contra as promessas de Deus, nesses dias também existe. A Bíblia diz que eles falaram em apedrejamento. Apedrejamento dos líderes. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Olha só que interessante. Números 14, versículo 10. O que a Bíblia diz em Números 14, versículo 10? Acompanha na sua Bíblia aí. Números 14, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Que os apedrejassem. E a segunda parte é mais importante. Você que gosta de atirar pedra na liderança. Você que gosta de se reunir contra o trabalho de Deus e a obra de Deus. A segunda parte desse versículo é que é mais importante. Quando o povo se reuniu para apedrejar a liderança, então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas, na tenda do encontro, a comunidade toda deu ouvidos à maioria dos descontentes e, deixando-se levar pela comoção do desgosto, enteraram tudo que havia assimilado sobre o caráter do Criador da existência. Esse povo julgou que seria improvável a sua entrada na terra prometida e se amotinou contra Moisés, se amotinou contra Arão. Nós vemos aqui os israelitas esbravejavam na possibilidade de morrerem à espada e que suas esposas e filhos seriam escravizados também. Tinham desejo de retornar ao Egito. E esse desejo estava no coração deles, por quê? Porque acreditavam que jamais deveriam ter se ausentado de lá. Não imaginavam que para voltar teriam sérias dificuldades, que teriam muitos obstáculos pelo caminho, sem falar que estariam a sós, sem a proteção de Deus, sem a provisão de Deus, sem a vitória de Deus.
muitos milagres. Nós vemos Deus, o Todo-Poderoso, Ele havia escoltado com mão forte esse povo para longe da escravidão, através de um deserto nada amigável, até conquistarem a terra prometida. Mas nós vemos que este povo queria voltar sozinho. A volta, meus queridos, o regresso, nunca vai ter a companhia de Deus. O poderoso de Israel havia proporcionado refúgio. O poderoso de Israel havia proporcionado alimento, executado tudo que tinha prometido. Porém, com todo esse respaldo, nós vemos o povo, ele rejeitou assumir o último passo de fé, que era adentrar na terra, que era conquistar a terra. Por causa do que, pastor? Por causa do medo que assenhoreava eles. O medo senhoreava suas faculdades emocionais. Quantas vezes você não conquistou ainda as promessas de Deus? Você não conseguiu ainda, porque você tem medo. De vez em quando, agimos com a mesma natureza. Nas ações de menor importância, nós confiamos totalmente em Deus. Porém, quando se trata em circunstâncias dramáticas, dos grandes problemas e decisões laboriosas, nós capeamos atrás do medo. Será que vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que isso aí é de Deus? Será? Presenciamos um povo que voltou para o deserto. Presenciamos um povo que não conquistou as promessas, por causa do medo, por causa da incredulidade. Precisamos permanecer segredando nosso ser no mestre do amor, evocando sempre o que Ele já forjou em nossa vida. Meus queridos, quando você se sente como um gafanhoto, assim como aqueles 10 espias falaram, somos gafanhotos, como gafanhotos perto deles. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você se sentir como gafanhoto perante os gigantes, não se acovarda em conquistar os seus sonhos, pois isso denota apenas que precisamos da presença de Deus. Quando olhamos para Caleb e Josué, eles tinham presenciado o mesmo cenário que os demais na missão de exploração da terra. Mas, no entanto, ao inverso dos demais 10 espias, eles integraram a existência do comandante infalível na sua abonação sobre tudo o que se devia efetuar. Mas mesmo assim, o povo de olhos envidraçados e ensombrados enjeitou as apelações de seus líderes e até houve articulação para um apedrejamento, para apedrejá-los. E nós aqui não podemos impetuosamente negar conselhos e apelos só porque avinagram o nosso coração. Ignorar a unção do Criador sobre aqueles que velam por nossas almas. Quantas vezes nós ouvimos conselhos, mas esses conselhos são amargos para nós. Fará nós mudarmos de comportamento, fará nós mudarmos de pensamento, fará nós deixarmos o nosso eu de lado. E muitas das vezes, ao negligenciarmos esses conselhos, nós acabamos morrendo no deserto. Josué e Caleb se levantou ali, diante daqueles 10 espias e diante de toda a congregação, diante de Moisés e Arão, e eles tentaram dizer: olha, nós vimos,
Mas Deus estará entrando conosco. Deus nos dará vitória. Deus já deu essa terra para nós. Eles são gigantes, mas o nosso Deus é maior. Mas o povo já estava com seus corações contaminados pela murmuração. E é mais contundente ponderar sobre nossos líderes com muito zelo, observando-os com muito carinho à luz das Escrituras Sagradas. O corretivo foi proporcional ao delito. Nós vemos aqui os 10 espias que induziram o povo a murmurar contra Moisés. Eles faleceram pela praga diante do Senhor. O povo foi sentenciado a perambular pelo deserto por 40 longos anos, somando o número de dias que eles levaram para espiar Canaã. Quantos dias eles ficaram lá, pastor, espiando Canaã? 40 dias. Os que pecaram, os de 20 anos para cima, a Bíblia diz que morreram no deserto, censurados ali de adentrar na terra prometida. O que eles temiam agora sobreveio sobre eles. Foi o resultado da sua própria incredulidade. É impossível, meus queridos, na face da terra, algum líder que taçar a vontade do Todo-Poderoso não incitar inimigos ao seu apostolado. É impossível alguém que prega a verdade, alguém que fala a verdade, alguém que induz o povo a ir para o céu, incitar inimigos, ou não incitar inimigos aqui nesta terra. Temos a prova disso, porque nem Jesus, com a sua exemplificação de liderança, ele alegrou a todos. O servo de Deus pode executar obras notáveis, pode esforçar-se pelo reino dos céus, e até encurvar-se à morte na seara do bondoso Deus. Porém, haverá sempre um ajuntamento de adversários. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser líder, não é fácil estar diante de Moisés, não é fácil ser o Arão, ser o Moisés, ser o Josué, ser o Caleb. Para ser, precisa ter o dom, os encargos e a prestação de contas perante o Supremo Magistrado. É algo muito sério. Dessa forma, é cabível notar que em seu ofício, os líderes confrontem com pessoas de coração empedernidos, que não se vergam como alguns ao Santo Espírito, justificando o porquê que tais pessoas, na maioria das vezes, instauram campanhas abertas, ou campanhas camufladas, de injúrias, de difamações, para denigrir a imagem dos seus pastores, seus líderes, sem se importar dos danos morais, espirituais, que causarão à igreja do Deus vivo. São ali os promotores da desgraça e filhos da desonra, que prazerosamente amam atacar as suas lideranças. Colocam a família do Altíssimo a se digladiar entre si, falam às escondidas, protagonizam uma farsa dissimulada em público. Estes embusteiros, meus queridos, semeiam desconfiança entre o rebanho do bom pastor, vendem a alma ao diabo para desestabilizar o aprisco do bom mestre, a fim de ressurgirem em uma cena interpretando o bom samaritano. Novamente, essas pessoas procuram sempre se mascarar como super espirituais e têm a audácia de dizer que são inspirados pelo Espírito Santo. Flertam como cães e chegam a heresiar
própria alma. Satanás também se apresentou como anjo de luz, a fim de enganar a todos. Por fim, desejando ter uma liderança forte, procuro aliciar alguns para os apoiarem. Assim também sucedeu com Judas Iscariotes. Iluminado pelo inimigo, ele passou a atacar os seus amigos de apostolado, referindo-se que eles deveriam usar o dinheiro para doar aos necessitados. Isso nos revela novamente que Satanás é perito em se manifestar como anjo de luz, usando razões religiosas para marginalizar a liderança diante da igreja e da sociedade. Meus queridos irmãos que nos ouvem, é aconselhável que o cristão deva cautelosamente acondicionar o seu espírito, lubrificando a veia da inspiração, a fim de não se tornar em uma pessoa medíocre, indelicada. O mal de muitos é acreditar que o problema é dos que estabelecem as normas a serem seguidas, quando na verdade o problema é característico do nosso espírito irredutível, embrulhado em preconceitos. As pessoas que se encolerizam no momento são interpeladas, ou quando são orientadas e se recusam a acatar instruções, acabam tomando as piores deliberações praticáveis. Nesse instante, não há rumo ou palpite que as leva a converter suas escolhas, ou as faça enxergar que estão mergulhando em um oceano trevoso. O Criador da vida, Ele impede que qualquer um venha a tocar em seus profetas e que tesoure os seus ungidos. Isso nós temos uma prova na Bíblia, meus queridos. Faraó teve o desprazer de contemplar o Todo-Poderoso. Aqui, ele teve o desprazer. Deus, Ele faz com que aqueles que resistem à sua palavra caiam por terra. O arquiteto da nossa existência sempre atuou respeitando a visão hierárquica. Então busque discernir qual é o grau da subordinação aí, no lugar onde você vive, no lugar onde você congrega, de sua igreja, e se sujeite à autoridade designada. No momento em que compreendemos o preceito de autoridade, acabaremos nos submetendo, não pelo motivo de termos uma penalidade, mas por questão de consciência, em acreditar que toda autoridade procede do Todo-Poderoso. Quando nos sujeitamos aos nossos governantes, nós estamos nos submetendo diretamente ao Senhor da nossa alma. E é isso honroso diante de Deus. O Galboso Salvador, ele inseriu parâmetros para que tudo nesse breve existência, chegará um dia em que todos terão que prestar conta diante do Supremo Juiz, e ele simplesmente perguntará: o que você fez? O que você fez com os padrões que eu lhe atribuí? E por que rejeitaste a minha verdade, a minha vontade? Então o homem dirá: rompemos porque acreditamos não ser necessário. Rompemos porque acreditamos que aquela pessoa não era digna disso. Rompemos porque acreditamos que não é da nossa vontade. Então a recompensa será ácida e amargosa.
Meus queridos irmãos, todo cristão obediente precisa ser perceptível a 2 itens. Primeiro, sempre atento ao pecado. O cristão obediente, ele sempre está atento, vigiando, para que não caia em armadilhas. E o segundo, é ser zeloso com a autoridade. Em todo lugar que chegar, procure saber a quem obedecer, pois agindo dessa maneira você estará desmontando ou demonstrando submissão e alegrando ao próprio Deus que nos ensinou a sujeitar as autoridades. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, nós vemos as imprudentes e infrutíferas tentativas de alguns israelitas de entrarem em Canaã. Agora nós vemos Deus dizendo: não vão entrar. Números 14, versículo 36 a 45. Apesar da sentença, eles agora estavam ansiosos para avançar em direção a Canaã. Eles se levantaram cedo, juntaram todas as suas forças, formaram um grupo e pediram a Moisés para liderá-los contra o inimigo. Agora não há mais conversas entre eles para que fosse atribuído um capitão que os conduzisse de volta ao Egito. Agora eles não estão querendo mais levantar um capitão. Eles agora confessam o seu erro. Eles dizem com as suas próprias bocas: pecamos. E em seguida, eles desejam agora pegar a direção correta. A Bíblia diz que agora eles dizem: eis-nos aqui, subiremos. Eles agora desejam a terra que haveria desprezado antes. E depositavam a sua confiança na promessa da qual havia duvidado antes. Assim, quando Deus julga os pecados, assim como Deus julga ali aqueles homens pecadores, eles se submetem. E de início, ou por fim, o justo Senhor convencerá os pecadores do mal de todas as suas obras ímpias e palavras equivocadas, fazendo com que se recorde das suas próprias palavras. Porém, nós sempre temos que nos lembrar dos porém. Embora Deus fosse ali glorificado por esta retratação deles, eles não foram favorecidos por isso, porque o arrependimento chegou muito tarde. O arrependimento chegou muito tarde. Agora a sentença foi estipulada. Agora a destruição estava determinada. Eles não procuraram o Senhor enquanto Ele podia ser encontrado. E agora eles não podiam ser encontrados. Quando era para eles procurar o Senhor, quando era para eles estar ali, eles estavam murmurando, eles estavam se levantando contra a liderança, eles estavam querendo apedrejar, eles estavam desacreditando da palavra e da promessa. Ou quem dera, meus queridos irmãos, ou quem dera os homens fossem tão zelosos pelo céu, enquanto durasse o seu dia de graça. Como será quando ele terminar? Que bom seria se estivesse tão ansioso para levar consigo azeite quando o noivo tardasse. Como estarão quando o noivo vier? E com isso seria bom para eles. Hoje nós encontramos pessoas que desprezam a palavra, pessoas que desprezam a casa do Senhor, pessoas que fazem piada, pessoas que se levantam contra. Mas naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia do acerto de contas, essas mesmas pessoas que hoje estão fazendo aí
coisas erradas, ouvindo a palavra de arrependimento, mas não querendo se arrepender. Naqueles dias eles correrão, naqueles dias eles procurarão, mas a Bíblia diz que a porta da graça estará fechada. O povo de Israel queria ir, mas agora Deus já tinha dado a sentença. Deus já tinha dito: não vou entrar. Não vou entrar. E nós vemos aqui Números 14, 41 a 43. Moisés aqui agora proíbe a expedição. A Bíblia fala em Números 14, 41 a 43. A palavra de Deus diz bem assim: mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Agora o povo quer entrar. Agora o povo quer partir. Agora o povo quer entrar na terra prometida. Porém agora o povo não vai poder. Moisés desaprova totalmente o seu movimento. Proíbe a expedição que eles estavam cogitando. Moisés não somente proíbe, mas Moisés faz um alerta. Moisés faz um alerta sobre o pecado. Que pecado é esse, pastor? O pecado da desobediência. Moisés os alerta sobre o pecado. Isso é transgredir o mandamento do Senhor, que o Senhor lhes havia ordenado expressamente. A ordem de Deus era que quando se pusesse em movimento, voltasse em direção ao Mar Vermelho. Meus queridos irmãos, Mar Vermelho ficava para trás, Canaã ficava para frente, e Deus deu ordem para voltar, e o povo queria ir. Note que aquilo que foi uma obrigação em determinada época, ser realizado fora da época, pode se tornar um pecado. Quantas vezes Deus manda você fazer e você não faz, e quando vem a consequência, aí você quer fazer, aí Deus diz: agora você não vai fazer, agora você vai assumir a consequência da desobediência, porque você não acreditou em fazer quando eu te mandei. É verdade que a ordem a Moisés, a ordem a que Moisés fez, refere-se à parte de uma punição. Mas aquele que não obedeceu à lei é obrigado a se submeter à penalidade. Pois foi o Senhor, é tanto ali o nosso juiz. Deus, ele é tanto nosso juiz como nosso legislador. E Moisés avisou, alertou sobre o pecado. Moisés adverte sobre o perigo de você caminhar sem o aval de Deus, sem a presença de Deus. Isso não prosperará. Não espere o que aconteça. Observe que é loucura termos uma esperança de sucesso naquilo que fizemos contra a vontade de Deus. E não adianta você dizer: foi Deus que mandou, foi Deus que falou, porque se Deus não falou, vai dar errado. Os cananeus estão diante de vós para vos atacar, e o Senhor não está no meio de vós para vos proteger e lutar por vós. Por isso, Moisés fala: acautelai-vos, para não seres feridos diante dos vossos inimigos. Aquele que não seguir o caminho do seu dever, estarão fora da proteção de Deus, agirão por sua própria conta e risco. E meus queridos irmãos, é perigoso irmos aonde não podemos esperar que Deus vá conosco.
Assim Moisés enxerga. Moisés enxerga claramente. E Moisés profetiza a derrota deles. Moisés fala para eles: se vocês irem, se vocês subirem daqui adiante, vocês cairão à espada dos amalequitas e os cananeus. Por quê? Porque se desviaram do Senhor. Se desviaram de seguir a orientação do seu mandamento e da sua promessa. Deus falou agora, não era para subir, Deus falou era para voltar. E por essa razão o Senhor não será com eles. Meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, observe que Deus certamente abandonará aqueles que os abandonarem. E aqueles que se separarem dele ficarão expostos a todos os tipos de aflições. E apesar disso, mesmo sendo orientados por Deus, mesmo sendo avisados por Moisés, mesmo Moisés avisando: não subam, não vão, os amalequitas, os amoreus vão pegar vocês ali, Deus não está convosco. Apesar disso, eles se arriscaram. O povo jamais estivera tão decidido, de uma forma tão perversa, em tudo, a caminhar em oposição a Deus. Meus queridos, quando Deus, o nosso bondoso Senhor, lhes ordenou que fosse adiante, olha só que interessante, eles não queriam ir. Eles inflamaram o povo, murmuraram, disseram que a terra era cheia de gigantes, disseram que eles eram que nem gafanhotos. Agora que Deus diz não vai, agora que Deus proíbe, agora eles querem ir, agora eles foram. E assim é provável enxergar de forma bastante clara, meus queridos, que o pensamento carnal é absolutamente contrário aos pensamentos de Deus. Números 14, versículo 44, a Bíblia diz: eles desejaram subir até o cume do monte. E nesse ponto, olhando para o que a Bíblia nos diz, os desobedientes lutaram contra a sentença da justiça divina. E os seus esforços podem ser classificados como um desafio a esta. Se lembra de Jonas? Deus fala: vai a Nínive. E Jonas se levanta e desce a Tarsis. Se levantou para desafiar a Deus. Se levantou para desobedecer a Deus. Agora nós vemos os israelitas. Eles menosprezaram os sinais da sentença, da presença de Deus. Prosseguiram apesar de deixarem Moisés. Prosseguiram adiante sem querer levar a arca. Prosseguiram sem a presença de Deus. Quem sabe pensaram: nós estamos indo, não importa se a arca vai, não importa se Moisés vai, não importa se o Arão vai, nós vamos e pronto. Quantas vezes nós encontramos pessoas com esse tipo de comportamento nos dias de hoje? Eles tinham duvidado do grande poder de Deus e agora eles se arriscam apoiando em sua própria justiça, mas sem a justiça de Deus. E assim sendo, meus queridos, a expedição se apressa. Nunca tiveram tanta pressa quanto agora. Agora que sabiam que Deus falou: agora vocês não vão, agora eles querem ir. Números 14, versículo 45, a Bíblia diz: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. O inimigo havia se postado sobre o cume do monte para executar a investida contra os invasores. E Deus falou para eles: o inimigo vai estar ali, mas eu não vou estar com vocês. O inimigo vai pegar vocês e eu não vou defender vocês porque vocês estão em desobediência. E sendo informado da sua aproximação,
por suas patrulhas, eles investiram contra os israelitas e os derrotaram. E é provável, meus queridos irmãos, que muitos dos israelitas tenham sido mortos nesse episódio. Agora a sentença de que seus cadáveres cairiam no deserto começava a ser executada. Muitos morreram precocemente. Morreram porque desobedeceram. Morreram porque não acreditaram. E observo que não é provável que qualquer empreendimento ou esforço que existe em meio ao pecado termine bem. Não adianta você querer ir à igreja, não adianta você querer cantar, não adianta você querer pregar, não adianta você querer contribuir, se você está fazendo da maneira errada. Aquele povo queria entrar na terra de Canaã, mas Deus falou: vocês desobedeceram, vocês se levantaram contra a liderança, vocês cogitaram até em apedrejar Moisés e Arão. Agora que vocês querem ir, eu não quero que vocês vão. E se vocês vão morrer. O caminho para alcançarmos a paz com os nossos amigos e sucesso contra os nossos inimigos é termos o Deus grandioso como nosso amigo e nos mantermos em seu amor. Quando os judeus, como esses seus ancestrais, rejeitaram a justiça de Cristo, tentaram estabelecer a sua própria justiça, teve o mesmo resultado negativo, com a mesma rapidez. Agora nós vimos aqui aquela expedição, uma expedição que se levantou sem liderança, se levantou sem o aval de Deus, se levantou para caminhar, sem Deus dizer para ir. Quando enfrentaram o primeiro inimigo, o primeiro obstáculo, caíram todos mortos. Por quê? Porque a presença do Senhor não estava com eles. Era um povo rebelde, era um povo rebeliado, era um povo que gostava de se rebeliar. Quando Moisés coloca 12 espias para espiar a terra, e esses 12 voltam, 10 fala mal, 10 ensinou o povo a se levantar contra, 2 se levanta a favor. Agora, por causa daqueles 10, aquele povo que murmurou, foram sentenciados a morrer tudo no deserto. Deus fala para eles: agora vocês não continuem, agora vocês voltam. E agora que eles foram sentenciados, agora eles queriam continuar, agora se arrependeram, se humilharam, mas a consequência veio. A consequência veio. Meus queridos irmãos, quando olhamos para esse estudo, nós vemos uma romã com brecha. Uma romã com brecha, pastor. Estamos falando de um lugar chamado Rimon Pérez, que retrata-nos uma romã estragada, retrata uma romã apodrecida com uma brecha. Rimon ou romã é oriunda da palavra romemut, que quer dizer exaltado, que está além da razão. Se nós olharmos, meus queridos irmãos, se nós observarmos a romã, ela contém 613 sementes. 613 sementes semelhantes aos 613 mandamentos, ou provérbios judaicos, denominado mitzvot, existentes no livro sagrado, a Torá. E pois até o vácuo dentro de vós está pleno de mitzvot, equivalente
tudo dentro de vós está cheio de mitzvot, que quer dizer mandamento. Determinadas pessoas não consideram a condição vazia de espírito. Ao invés disso, elas estão inundando esse vazio, mitzvot, que é o mandamento, estão inundando. Tudo isso pelo fato de que o ser humano, ele vive obcecado com o seu próprio ego e com os seus próprios projetos, que o seu coração alaga num narcisismo desenfreado, esquecendo de entronizar o mestre, o Deus da vida, em seu vazio coração. Isso é inadmissível, meus queridos. Uma vez que negociamos nosso espaço de comunhão e oração pelas redes sociais, permitindo que o nosso tempo na igreja seja permutado de vitrine. Hoje passamos mais tempo admirando-nos, nosso reflexo no espelho, do que observando as prodigiosas páginas sagradas. Na verdade, vivemos um paradoxo. Quando deveríamos cimentar nossos pés no estrado celestial, ao invés de tê-los grudados nesta terra, hoje temos um coração materialista, um coração grudado nas coisas dessa terra, e não sobra espaço para a palavra de Deus. Necessitamos nos diferenciar do litúrgico fariseu, que diluviava mandamentos, mas se portava como um beato da hipocrisia. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para a Bíblia, em Lucas capítulo 18, versículo 10, aqui a Bíblia, ela é muito clara, quando a Bíblia fala ali do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 10 diz: dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E nós vemos que as escrituras, ela nos relata a história de dois homens que decidiram em oração, decidiram ir à oração, decidiram orar no templo. Um fariseu, um publicano. O fariseu simulava um artificialismo arrogante e envaidecido. Observamos duas alas aqui, fariseu e publicano. Das duas, a ala mais sublinhada é a do fariseu. Essa classe de fariseu, essa classe de pessoas, ela não se curva. A Bíblia diz que ele encontrava-se de pé. Presta bem atenção. Encontrava-se de pé. Sentia-se envolto em uma áurea de religiosidade, procurando seu redor céticos que se pudesse testemunhar a sua dissimulada oração. Aplausos, torcidas, seguidores. E aqui nós vemos em Lucas capítulo 18, versículo 10, Jesus o descreve assim: orava de si para si. O teor principal da sua oração era espelhar suas vitrines e se canonizar diante dos ouvintes, não demonstrar as imperfeições do seu coração quebrantado e carente diante de Deus, o mestre da vida. O manto ali, o manto da sua vaidade, que o capeava, encadeava o campo da sua sensibilidade
intimidade com o autor da salvação, cativando-o de externa ali qualquer tipo de relevância ao mestre do amor. A única coisa que presenciamos na oração do fariseu era uma aclamação vaidosa, inflada de seus predicados, em conexões com os demais. Vemos no fariseu o sentimento de um santo dos santos. Deveria ouvi-lo ali agora e aceitá-lo da maneira que ele era e pelo que havia realizado. Sua oração demonstrava uma honrosa evidência de hipocrisia. Este é o exemplo da romã podre, que contamina a essência da igreja do Deus vivo. Esse é o exemplo da romã, que contém ali no seu íntimo a lei, a palavra, mas não contém no seu exterior a vivência. Por outro lado, nós vemos os publicanos. O publicano ali, ele prioriza o anonimato. O anonimato aos holofotes. Procura sempre os últimos assentos do que pisar no palco do estrelado. Essa notícia aqui, que nós aprendemos essa palavra, ao falarmos, é notório. A parábola revela visivelmente que a religiosidade que vestimos e desfilamos não significa nada para Deus. Que não vale nada se não emanarmos de um coração orgânico e autêntico, que vislumbre a vontade de Deus. O fariseu, o narciso religioso, ele é reprovado, pois a sua postura religiosa e oração sem superficiais. Eu quero que você entenda que nem tudo que parece, de fato é. O ensino da parábola destrói os julgamentos que às vezes fazemos com base na aparência de algumas pessoas exteriorizam. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel olha para os filhos de Jessé, e Samuel já olha para a aparência. Oh, coisa boa! Mas Deus fala ao coração de Samuel. Samuel não olha para a aparência, porque eu olho para o que está no coração. O fariseu a priori era um homem justo e tido em elevada consideração por seus conterrâneos. Porém, seu coração mesquinho distava do Senhor, distava da presença do Senhor. Mas quando nós olhamos para o publicano era o oposto do fariseu, visto que como um desprezível pecador, e determinadas pessoas não costumavam ali ter ali um relacionamento com eles, não comungavam da sua presença, e muito menos acordavam que ele buscasse a Deus, admitindo que para ele não havia recurso. A conduta do coletor de impostos manifestava claramente a sua atitude. Ele estava retirado. A Bíblia diz que ele estava distante da multidão. Não tinha pretensão alguma que alguém lhe ouvisse, a não ser Deus. A oração do publicano não era para as pessoas ouvir, mas era para Deus ouvir. Esse homem nem ao menos erguia os seus olhos para o céu. A sua compreensão do autor da vida e de sua dependência com ele não lhes facultava erguer os seus olhos. Por isso mantinha a sua cabeça canalizada no chão, enquanto permanecia distante da multidão. Ele batia no seu peito e orava: ó Deus,
tem misericórdia de mim. É uma grande diferença da oração do fariseu. É uma grande diferença da oração do fariseu. No entanto, ele se tornou o digno de narrativa. Por quê, pastor? Porque ele confessou o seu vazio perante Deus. Ele não estava ali para mostrar a sua oratória. Ele não estava ali para mostrar o seu grau de aparência. Ele estava ali para mostrar diante de Deus a sua miserável vida. Meus queridos irmãos, quem nunca ouviu dizer: fui à igreja, mas entrei vazio e saí vazio? Quem nunca ouviu isso aí? Apenas esclarecendo que essa conotação é uma força de expressão. Visto que ninguém, presta bem atenção, visto que ninguém entra na igreja. Por que ninguém entra na igreja, pastor? Porque nós somos a igreja. Somos a igreja. No entanto, vamos encapuzar a chatice e entendendo o espírito dessa declaração como assim sendo ir ao culto num templo. Cometemos alguns equívocos quando vamos ao santuário do Altíssimo. Aí eu pergunto, para que vamos à igreja? Para receber ou para se doar? Meus queridos irmãos, culto é doação, culto é rendição, culto é devoção, é gratulação, é exaltação, etc. É óbvio que qualquer que venha pedir e rogar a favor de Deus, porém, o refletor central é o Senhor, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã. Então nós necessitamos rever nossas perspectivas quando estivermos na igreja, para tributar honras e glórias ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recebendo ou não, vivenciando ou não, o dono da vida continuará sendo o mesmo. Nós não devemos esperar chegar na igreja para se encher de unção. Não é assim que funciona e nem é terapêutico. O ensinamento do pastor, o louvor, a elegância do coral, a oração pluralizada, tudo isso pode ser dispositivos de edificação pessoal. Entretanto, nossa perspectiva deve sempre estar pautada no Santo Galileu e tão somente a Ele. E se você buscar a presença de Deus da maneira correta e ainda assim continuar se sentindo vazio, não pense que é culpa talvez de quem está pregando, ou de quem está liderando, ou de quem está ministrando, ou de qualquer outro. Não, meus queridos, isso faz parte do sistema didático que o arquiteto da vida utiliza em você. Muitas das vezes Deus diz não vai, muitas das vezes Deus diz volta, muitas das vezes Deus diz espera, muitas das vezes Deus está com a oração descendo a resposta para você, mas há uma guerra espiritual nas regiões celestiais, e muitas das vezes você não tem paciência de esperar. O fariseu e o publicano, duas pessoas que subiram ao templo para orar. A romã com brecha. Que nós possamos ser, meus queridos irmãos, que nós possamos ser um fruto digno de aceitação, não podre, não afetado pelo vírus, não corrompido pelo pecado, não desacreditado das promessas de Deus, não se envolvendo com comportamentos
provido dos 10 espias, que naquela hora, eles vieram falando mal para que não progredisse, mas quando foram sentenciados por Deus, quando foram julgados por Deus, eles agora queriam ir, mas agora Deus falou, agora vocês não vão. Quantos perderam a oportunidade de entrar na terra prometida? Quantos perderam a oportunidade de receber os seus bens, as suas bênçãos? Quantos perderam a oportunidade de crescerem? Por quê? Porque se envolveram com 10 espias. Se envolveram com aqueles que só querem murmurar, só querem dividir, só querem atingir e atacar. Mas as promessas de Deus estão de pé. Deus vela pela palavra dele. Se Deus falou, está falado. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para terminar. Ei, não adianta nós querermos progredir sem a presença de Deus. Se o Senhor não vai conosco, nós não arredaremos o pé daqui. Moisés falou isso para Deus. Agora Moisés alerta o povo que estava querendo ir, mas estava querendo ir sem a presença, sem a liderança, sem a arca, sem a glória. E Deus falou, se vocês irem, vocês vão cair a fio da espada, vocês não vão sobreviver aos ataques do inimigo. Que nós possamos ficar com a presença do Senhor, que nós possamos ficar na obediência, que nós possamos acreditar na promessa, que nós não possamos ser uma romã com brecha, mas sim que nós possamos ser um fruto digno de aceitação. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, neste momento, que as bênçãos de Deus estejam estendidas sobre a tua casa. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez, Senhor. Ouvimos a tua palavra, aprendemos mais um pouco, Senhor. Falamos sobre Rimon, Senhor. Falamos sobre Rimon Perez. Pai querido, esse local aonde o povo, Senhor, queria ir, mas Deus não permitiu ir. Pai Santo, que nós possamos, Pai, confiar nas tuas promessas, confiar na tua palavra, obedecer o teu lead, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar entre aqueles que acreditam, Pai querido, que até os gigantes tu pode derrubar, que até os gigantes, Senhor, tu pode colocar no chão, Deus querido. Pai Santo, tu nos tirou, Senhor, lá do Egito, abriu o mar vermelho, Pai Santo, dando pão todo dia, dando água todo dia, protegendo, Senhor, pelo deserto. Deus, será que tu não tem poder para nos colocar na terra prometida? Sim, nós cremos, sim, nós confiamos, acreditamos, Senhor, que todo desafio será vencido, Deus, todo gigante, todo inimigo que estará de frente na tua igreja, que estará de frente na tua obra, se levantará, Senhor, tu nos darás, Senhor, vitória, e o povo de Israel, e o povo de Deus, entrará, Senhor, nas mansões celestiais, que é, Senhor, a tua promessa para aquele que crê. Deus, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta live, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.